Boa noite, meu nome é Eduarda e o tema do nosso trabalho é sistema reprodutor masculino. Faz parte do meu grupo a Ana Keren, a Beatriz Belloni, a Bruna Barros, a Caroline de Jesus, a Larissa Rodrigues e a Vitória Luiza. Então, gente, a gente sabe que o sistema reprodutor humano ele é essencial para a perpetuação e manutenção da espécie humana, que se dá por processos fisiológicos que começam a ser realizados dentro de estruturas específicas do sistema reprodutor masculino e feminino. Cada sistema tem suas peculiaridades e semelhanças, além de serem fundamentais para a reprodução de um novo indivíduo, desempenham outras funções importantes, como a produção de hormônios, que no caso do sistema reprodutor masculino, ele produz um hormônio muito importante, que é a testosterona, que dá todas as características, né, para o homem, todas as características masculinas. Então, é importante que a gente conheça esses processos fisiológicos e anatômicos do sistema reprodutor masculino, para que a gente consiga desenvolver uma anamnese e um exame físico correto para cada paciente. Então, a gente separou aqui o nosso sistema reprodutor masculino, para ficar mais fácil de entender, em testículos, sistema de ductos, que é o ducto deferente, o ducto ejaculatório e a uretra, glândulas sexuais acessórias, que são a próstata, glândula bulbouretral e vesículas seminais, e estruturas de suporte, que é o pênis e o escroto. Eu vou começar explicando do escroto, porque eu acho mais fácil de entender. Então, basicamente, o escroto consiste em uma bolsa presa à base do pênis e que ela tem como função a sustentação dos testículos. O escroto, ele é externamente separado pela crista mediana, que é chamada de ráfe, e internamente ele é separado em duas bolsas, pelo septo do escroto, e cada bolsa, né, contém um testículo. O septo do escroto é formado por músculos que são chamados de músculos dartos, e eles têm continuidade lá da parede abdominal. Além, né, da função que eu falei, que é da estrutura dos testículos, o escroto também tem a função de regularizar a temperatura dos testículos. Ele faz isso com os músculos cremaster, que são músculos esqueléticos que estão localizados no funículo espermático, que vocês podem ver no nosso slide que tem mostrando. Então, esses músculos cremaster, o que eles fazem? Eles contraem, fazendo com que o escroto, junto com os testículos, eles consigam subir e descer. Então, eles ficam mais próximos da pelve. Então, no tempo de frio, o que acontece? Para estar regularizando ali a temperatura, esses músculos cremaster, junto com os músculos dartos, eles se contraem, então os testículos ficam mais perto da pelve, fazendo com que a temperatura se eleva. E no calor, eles, né, abaixam, fazendo que eles ficam um pouco mais longe da pelve, fazendo com que a temperatura fique entre 2 a 3 graus a menos, né, da temperatura corporal, para que possa acontecer ali a produção dos espermatozoides. O que mais? Vamos ver. A gente tem os testículos. Os testículos, eles são órgãos pares, né? Então, a gente tem o testículo direito e o testículo esquerdo. E eles são responsáveis pela produção dos espermatozoides. E é também no testículo que acontece a produção da testosterona. Então, ele é responsável, né, pela produção dos espermatozoides. Então, por isso que ele é responsável pela fertilidade masculina. Os testículos, na borda posterior do testículo, ele é ocupada pelo epidídimo, né, de cima e embaixo. E
Dentro dos testículos, possui um canal de tubos contorcidos, que são os tubos seminíferos. Cada tubo seminífero pode medir de cerca de 0,3 a 1 metro de comprimento. Então, e os espermatozoides, eles são criados dentro desses tubos pelas células germinativas indiferenciadas. E pertinho ali dessas células tem outros tipos de células, que são as células Sertoli, que elas são responsáveis pela nutrição e amadurecimento das células germinativas. No espaço intersticial dos testículos, entre os túbulos seminíferos, encontra outros tipos de célula, que são as células de Leydig, que essas são as células que produzem a testosterona. Então, os espermatozoides, né, são produzidos, como eu falei, pelas células germinativas indiferenciadas, e eles vão sendo produzidos em direção ao lúmen desses tubos seminíferos. No nosso slide dá pra gente ver o esquema certinho ali que eles fazem. Nos sistemas de ductos, a gente tem o ducto deferente, que é um tubo fininho que sai lá de cada epidídimo e passa pelas pregas inguinais, atravessa ali os canais inguinais e segue a trajetória pela cavidade abdominal e chega lá, ele se alarga e chega ali pertinho na base da bexiga, pertinho ali na próstata, e ele forma uma ampola ali. Então, ele recebe o líquido seminal proveniente das vesículas seminais e atravessa a próstata, que a próstata ali descarrega nele também o líquido prostático. E ele vai desaguar lá na uretra. Gente, e o conjunto dos espermatozoides, do líquido seminal e do líquido prostático que constitui o esperma, né? A gente também tem no sistema de ductos a uretra, que a uretra ela serve tanto, é um órgão que serve um tubo, que é tanto do sistema reprodutor quanto do sistema urinário. Então, ele excreta tanto a urina quanto o sêmen. E lembrando que a urina e o sêmen, eles nunca saem juntos por causa dos músculos da bexiga, né? Então, é sempre em momentos diferentes. A gente tem as glândulas sexuais acessórias, que a primeira que eu vou falar aqui é a próstata. A próstata, ela é uma glândula localizada embaixo da bexiga e produz o líquido prostático. Ela é uma secreção clara e fluida que integra a composição ali do sêmen. Cerca de 25% da secreção prostática é sêmen. Possui também características que auxiliam na vitalidade e na mobilidade dos espermatozoides. A próstata, ela aumenta de tamanho, aumenta de tamanho na vida, né, do homem. Então, até a puberdade, ela tem um crescimento bem lento. Da puberdade até os 30 anos é um crescimento mais rápido. Dos 30 aos 45 anos, ela permanece do mesmo tamanho. E dos 45 anos em diante, ela começa a ter um crescimento também um pouco mais acelerado, que é por isso que a partir, né, dos 45 anos, quando o homem tem casos de câncer de próstata na família, ele já começa a fazer os exames, né, que um deles é o toque, e acima de 50 anos para os demais que não têm tais fatores de risco. A gente também tem a vesícula seminal. A vesícula seminal, ela é formada por duas bolsas localizadas atrás da bexiga e ela produz o líquido seminal, que é uma secreção espessa e leitosa que neutraliza a ação da urina na uretra. Então,
a função da vesícula seminal é produzir esse líquido seminal que protege os espermatozoides da acidez da urina, para que eles não morram. E o líquido seminal também ajuda a neutralizar a acidez, né, da vagina durante a relação sexual, evitando que os espermatozoides morram ao caminho até os óvulos. A gente tem também a glândula bulboretral. A glândula bulboretral está localizada abaixo da próstata, é uma glândula bem pequenininha. Ela possui ductos que se abrem na parte esponjosa da uretra e ela produz um líquido que contribui também para a diminuição da acidez da uretra. E a sua excreção ocorre somente na excitação sexual e ela também é importante para a lubrificação do ato sexual. A gente tem estruturas de suporte, né? Uma delas é a uretra, que eu já falei, e o pênis. O pênis é um órgão cilíndrico e externo que possui dois tipos de tecido, os tecidos cavernosos e o tecido esponjoso. O tecido esponjoso, ele envolve a uretra e ele protege a uretra. E o tecido cavernoso é o tecido que se enche de sangue e faz com que aconteça, né, a ereção, que no caso que o pênis fica ereto e duro. Lembrando que a ereção não acontece somente no ato sexual, mas também pode acontecer num sonho ou quando a bexiga está muito cheia. Como principais patologias, a gente sabe, né, que como qualquer sistema do corpo humano, o sistema reprodutor também está susceptível a ser acometido por várias patologias. E a maior parte das patologias, elas são infecções sexualmente transmissíveis. Então, lembrando que infecções sexualmente transmissíveis, a melhor prevenção é o uso de preservativos. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou citar e vou falar sobre algumas que são menos conhecidas, assim, digamos. Elas são muito frequentes, mas são menos faladas, que é o caso da balanopostite. A balanopostite é uma inflamação da glande, que ela pode ocorrer pela cândida, que é o fungo que dá candidíase na mulher. Ela é uma doença, uma infecção que acomete principalmente os homens que possuem fimose. Seus sintomas são vermelhidão, coceira, desconforto ao urinar, odor forte e um acúmulo de secreção sobre o prepúcio. A gente tem também o HPV, né? O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, então, né, melhor prevenção é o uso de preservativo. Os sintomas, ele geralmente não ocorre, mas quando ocorre são verrugas, que pode dar também no ânus, na boca e na garganta. E os principais riscos, além de ser transmissível, né, por parceiro, são os cânceres, né, os cânceres de pênis, de boca, anal e de orofaringe. Hoje em dia a gente já tem a vacinação contra o HPV, né, que também é um tipo de prevenção, mas o importante também é usar preservativo. A gente tem o herpes genital, que também é uma infecção sexualmente transmissível. Pode ser então, né, transmite de parceiro, pode se espalhar por outras partes do corpo e pode dar complicações na bexiga e meningite. Lembrando que o herpes ele não tem cura, então que o seu tratamento ele é feito para aliviar os sintomas e diminuir a ocorrência, né,
né? Porque o herpes eu não falei, mas um dos sintomas do herpes são vesículas. Essas vesículas contêm um líquido e depois essas vesículas elas estouram, geram uma feridinha que depois vão melhorando, e é nessa fase que tem o maior contágio dessa doença. Aí a gente também tem o cranco mole, a sífilis é uma doença muito perigosa, que sem tratamento ela pode causar até a morte. Ela é dividida em 3 etapas, a sífilis primária, secundária e terciária. O tempo de incubação dela é muito grande e às vezes os sintomas podem passar despercebidos, então por isso que ao longo prazo é uma doença que pode trazer muitas complicações. No nosso slide, a gente colocou tudo bem explicadinho, então depois vocês vão receber e vocês podem estar olhando direitinho, é só porque o vídeo tá ficando muito grande. A gente tem o uretrite também, que a uretrite é uma inflamação da uretra, que pode estar associada a vários fatores, a vários patógenos, e a prevenção e tratamento é indicado o uso de antibióticos e também preservativo. Sintomas é hematura, hematospermia, dor na relação sexual, dor ao urinar, e os riscos pode causar cistite, que é, né, inflamação da bexiga, epidimite, ortite e prostrite. A gente também tem a doença de Peyronie, que vocês podem estar olhando lá nos nossos slides, que é uma doença que dá um nódulo em cima da parte cavernosa do pênis, e isso faz com que anatomicamente o pênis fique bem diferente. Vocês podem estar olhando lá. A ejaculação precoce, né, que é uma doença que acomete muitos homens. Não se tem, assim... Você pode ter 2 tipos de ejaculação precoce, que é a vitalícia ou adquirida. A vitalícia é quando acontece desde do primeiro ato sexual, e a adquirida quando isso acontece em algum momento da vida. Temos o câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais acomete os homens. O primeiro é o câncer de pele. E o câncer de próstata, ele, né, dá um tumor na próstata, que causa, pode ser o aumento da próstata, e isso tem como sintomas a dificuldade de urinar, a diminuição do jato de urina, a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite, e pode dar também sangue na urina. Um dos fatores de riscos é a idade, então acima dos 55 anos o homem tem mais probabilidade de ter câncer de próstata, o histórico na família e o sobrepeso e obesidade. Tratamento e prevenção. Tratamento, né, pode ser cirúrgico, quimioterápico, radiológico, e alguns medicamentos, pode ser hormonal também. Então, a gente tem alguns termos técnicos, né, os principais termos técnicos do sistema reprodutor masculino. A gente tem aqui circuncisão, que é a retirada cirúrgica do prepúcio. Pode ser realizada, né, por razões de higiene, religiosas, peritomia, postectomia, alguns desses motivos. O coito ou cúpula, né, que são os termos referentes ao ato sexual. O esperma, né, que é o líquido esbranquiçado, secretado, né, por algumas glândulas, igual a gente explicou. Espermatocele, que é uma pequena bolsa que desenvolve no epidídimo, que é o local, né, onde o canal que transporta o esperma se liga ao testículo.
Espermatogênese ocorre no interior dos testículos e é responsável pela produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Espermatorreia, que é a descarga involuntária, frequente e excessiva de sêmen sem a copulação. Espermatúria é a presença de esperma na urina. Espermatocina é assim denominado o anticorpo elaborado por injeções repetidas de espermas com fins de ser anticoncepcional. Espermatocistite é a inflamação aguda crônica das vesículas seminais. Espermicida, né, uma substância química que imobiliza ou destrói os espermatozoides. Ejaculação retrógrada é a redução ou ausência de esperma durante a ejaculação que acontece porque o esperma vai para a bexiga em vez de sair pela uretra durante o orgasmo. Testículo criptorquídeo, que eu não falei lá quando eu falei sobre os testículos, mas é quando um dos testículos ou os dois ficam parados em algum ponto a caminho da bolsa escrotal, porque os testículos, na fase fetal, eles se formam lá no abdômen, perto dos rins, e ele vai descendo até chegar, né, no escroto. Então, quando um desses testículos não chegam, ou os dois testículos não chegam, aí se chama testículo criptorquídeo. Anamnese e exame físico. Na anamnese e no exame físico, né, eles são processos da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem. E representam um instrumento de grande valia para a assistência, uma vez que permite, né, que nós, enfermeiros, realizemos o diagnóstico e planejamos as ações de enfermagens para acompanhar e avaliar a evolução, né, do nosso paciente. Na anamnese é feita, né, a identificação com o nome completo, a data de nascimento, o estado civil, o endereço, o telefone, o sexo, a raça e a religião do nosso paciente. E a gente coloca a queixa principal, né? Quando começou, no caso, vamos supor, do herpes lá, a gente vai colocar quando começou, qual a localização, a descrição dos sintomas, o período que isso acontece, se existe, né, alguma relação entre o último relacionamento sexual ou não, quanto tempo após, né, essa relação sexual que surgiu os primeiros sintomas, né? Se ele já tinha apresentado alguns sintomas semelhantes no passado, se possui algum tipo de infecção sexualmente transmissíveis, né? A gente coloca se a parceira também tem alguma infecção sexualmente transmissíveis, né? E quais os tratamentos vão ser realizados. A gente coloca o comportamento sexual do nosso paciente, se ele é heterossexual, homossexual ou bissexual. Particularidades, se esse paciente tem, se ele costuma fazer sexo oral, sexo anal, se tem comportamentos, né, de risco, se ele possui mais de uma parceira e se ele possui alguma alergia a medicamentos, tipo antibióticos, dipirona e etc. E no exame físico, né, para a inspeção ali da região genital, a gente começa ali na inspeção da região inguinal e dos órgãos genitais externos. O paciente deverá estar em pé, com as pernas afastadas e o clínico sentado à sua frente. Observar e palpar as cadeias ganglionares e quaisquer outras tumorações, ulcerações, fístulas, fissuras e etc. Notar possíveis desvios no eixo peniano, aberturas anômalas na uretra, assimetria testicular, processo inflamatório da bolsa escrotal, inspeção e palpação da região pubiana.
inspecionar a região pubiana, observando a distribuição dos pelos, se há presença de parasitas, observar ainda a pele e pesquisar a presença de vermelhidão, escoriações, lesões, nódulos ou massas. No pênis, inspecionar forma e tamanho, palpar toda e qualquer anormalidade, né, que tiver ali, que o pênis apresentar, pesquisar hipersensibilidades e áreas endurecidas. No prepúcio, caso se encontre presente, solicitar ao paciente que retraia o mesmo ou explicar que irá fazê-lo, explorar grande e observar a presença de secreções. Quando observava a existência de esmagma, é importante orientar o cliente com relação à higienização correta e os problemas que podem, né, ser causados pelo acúmulo dessa substância, observar ainda as lesões e sinais de inflamação. Na glande, pesquise a presença de nódulos, sinais de inflamação, lesões, cicatrizes, verifique a localização do meato uretral e observe a presença de secreções. Comprima suavemente entre o dedo, o polegar e o indicador. O normal é não a ocorrência de secreção. Se for notada ou o paciente referir que observou a presença durante o exame não foi notado, então peça ao paciente para ordenar o corpo do pênis da base até a glande. Se permitido, faça você mesmo e verifique se essa manobra possibilitou a saída de secreção. Caso positivo, você poderá, né, colher o material numa lâmina. Na bolsa escrotal, inspecione a pele do saco escrotal, levando os tacos, observa também a superfície posterior, pesquise a presença de parasitas na base dos pelos, a coloração, sinais de escoriação, contorno, edema, simetria, lesões, nódulos ou veias. Geralmente, o testículo esquerdo situa-se aproximadamente 1 centímetro abaixo do direito e a ausência de um testículo na base do escroto pode ser congênita. Os testículos, palpe com delicadeza cada um dos testículos epitídimos. Palpe então com delicadeza cada um dos testículos e epidídimos. Utilize o polegar na face anterior e movimente o testículo entre os dedos. Pesquise o tamanho, formato, a consciência, nódulo, massa, hipersensibilidade. Cabe lembrar que a localização do nódulo indolor levanta a possibilidade de câncer de testículo, sendo que é potencialmente curável, né, com incidência entre os 20 e 50 anos de idade. Então, gente, a nossa conclusão é que, né, com base no que foi apresentado, conclui-se, né, que o sistema reprodutor masculino, como todos os outros, ele é indispensável, visto que é fundamental, né, para a reprodução da espécie humana e também para a produção de hormônios importantes para o homem. Nele, né, é a produção desses hormônios e induzem a formação, né, dos gametas masculinos e dentro, né, as anomalias que podem acontecer, podem ser anatômicas, como a gente viu o caso dos testículos, e né, pode sofrer por várias patologias, que é o caso principalmente das infecções sexualmente transmissíveis, outros tipos de infecções, inflamação, alterações anatômicas, como eu já falei. E é importante ressaltar, né, gente, o uso do preservativo, que é a principal barreira para as principais doenças do sistema reprodutor masculino. E que os preservativos são dados, né, pelas unidades básicas oferecidas pelo SUS gratuitamente. Então, muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido, gostado. E caso, né,
tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente no nosso grupo. O nosso slide ficou bem completo, então qualquer dúvida vocês podem olhar o nosso slide também. E muito obrigada!